Esse vídeo vai para o Hugo Cafasso e, claro, para todos os inscritos do canal do Questionador. Um grande abraço. A prisão temporária de Guido Mantega deveria ser pedida dentro dos propósitos contidos na Lei 7.960 de 89. Ela visava limitar o poder de atuação do acusado durante fase investigatória diligencial e seria de 5 dias, podendo ser prorrogada essa prisão por até 5 dias. Importante destacar que o MP havia pedido a prisão preventiva do ex-ministro e o juiz Moro a rejeitou, mas permitiu a prisão temporária, que foi revogada aproximadamente 5 horas após a sua prisão. A prisão de Mantega teria sido efetuada nas imediações do centro cirúrgico, onde supostamente sua esposa estaria sob efeito de anestesia, como afirmou um dos advogados de Mantega, onde seria submetida a uma delicada cirurgia na cabeça. A diferença entre prisão temporária e preventiva é que, enquanto a primeira, a temporária, tem prazo curto e bem definido, visa proteger alguma diligência específica e é restrita àquelas situações previstas na Lei 7.960 lá em cima citadas. E a segunda, que consta no terceiro capítulo do Código de Processo Penal, é mais ampla, sem prazo de duração e tem como objetivo proteger o inquérito ou processo, a ordem pública ou econômica e até mesmo a aplicação da lei penal. Nesses casos, enxerga o juiz que o investigado ou processado poderia influenciar ou prejudicar de maneira mais ampla o funcionamento da justiça. E por que foi pedida a prisão temporária de Mantega? Porque Moro e o Ministério Público Federal acreditam que ele, Mantega, poderia estar envolvido com o esquema de propinas da Petrobras. Pergunta: Moro e o Ministério Público, baseados apenas na delação do Eike, ou Eike, como queiram, tem base para acreditar nisso? Respondo com muita tranquilidade: não. O Ministério Público ignorou o fato de que poderiam haver doações não eleitorais para diversos beneficiários? Sim, ignorou. Tenho repetido que esse canal não dá vez a hoax, não dá ponto sem nó, e erra, mas erra pouco, porque essas opiniões que são formadas aqui são embasadas em fatos, em documentos, em história. O relato de Eike ao Ministério Público completo está aqui na barra de descrições do vídeo, inclusive com o vídeo das conversas e a sua transcrição oficial. Mas eu vou resumir. Eike se apresentou espontaneamente para esclarecer algumas situações que teriam sido veiculadas na imprensa de maneira incorreta e que vincularia as suas empresas ao escândalo da Petrobras. O que o Ministério Público queria saber era sobre a doação feita ao PT no valor de aproximadamente 5 milhões de reais. Eike esclareceu o seguinte: ele tinha, na data do encontro com Mantega, uma série de reuniões com diversos ministros de Estado, e um deles era Mantega. Ao encontrar com Mantega, dentre diversos assuntos, um Mantega meio que envergonhado falou que o caixa da campanha de 2012 estava no vermelho e eles estavam precisando, o PT, estava precisando de uma quantia de 5 milhões de reais para tapar o buraco. Eike, constrangido, concordou em fazer uma doação, pois disse que na época 5 milhões para ele era um valor insignificante. A gente tem que lembrar que Eike já foi considerado uma das pessoas mais ricas do planeta, né? O então ministro disse que ele seria procurado e, segundo Eike, algum tempo depois, Mônica, aquela marqueteira, procurou a secretária de Eike e ele mandou ela procurar um de seus advogados. Ao saber que Mônica, marqueteira, e seu marido João Santana seriam destinatários da quantia, Eike diz que sentiu uma boa possibilidade de negócios, uma vez que essas pessoas tinham proximidade a governos, porque faziam a campanha de alguns governos,
como o da Venezuela, e quis unir o útil ao agradável. Daria a doação, mas iria pedir uma contraprestação de serviços com informações que permitissem suas empresas se aproximar desses governos, o que seria legal para os seus negócios na época. Foi por isso que, segundo Eike, ele não quis fazer uma doação oficial ao partido. Por recomendação dos advogados de Eike, foi elaborado contrato e tudo, e o valor foi pago por uma empresa de Eike no exterior para uma empresa dos publicitários no exterior. Diz que houve um serviço prestado. Lhe foram entregues os relatórios em 2015 relativos a esse serviço, e Eike ofereceu entregar os relatórios do serviço e contrato ao MP e tudo o que fosse necessário, né? Em resumo, segundo Eike, a decisão de não fazer a doação como sendo eleitoral de uma maneira oficial teria surgido de uma vontade do próprio Eike, que queria aproveitar o prestígio de João Santana e sua mulher diante de diversos governos. Só que nesse inteirinho ele quebrou, e quando da entrega desses relatórios, em 2015, o material era inútil. Chegou até a comentar que não valeria 5 milhões, valeria no máximo uns 2,5 milhões, mas por aí. Eike deixou claro que Manteiga teria pedido o dinheiro, e só. A decisão de fazer o contrato de prestação de serviços foi do advogado de Eike. Isso está claro, e o próprio Eike, nesse aspecto, isenta Manteiga. Daí, durante todo o vídeo, várias vezes você observa os advogados de Eike tentando entregar listas para os beneficiários de doações eleitorais e privadas aos procuradores. Isso mesmo, doações eleitorais e privadas. O Ministério Público finge que não houve, pega na relação e devolve, dizendo que depois recebe, tipo aquele vídeo do Porta dos Fundos. Duvida? Assista ao vídeo. Por que essa relação é importante agora? Porque Moro alega que a data da doação coincide com a assinatura de um importante contrato com a Petrobras e que o dinheiro poderia ser fruto dessa propina. Acontece que, se na mesma época foram feitas doações a outras pessoas e partidos, isso poderia descaracterizar a argumentação do juiz. Assim, a construção da ideia de que Eike delatou Manteiga e que isso tem a ver com o escândalo da Petrobras me parece uma construção mental estranha ao conteúdo dos autos, virando mera suposição sem provas, o que parece ser insubsistente para prender uma pessoa numa fase preliminar. Ah, mas teve a delação de Mônica. Recomendação: junte o contexto de ambas e tire as suas próprias conclusões. Outra alegação da defesa é de que Manteiga foi preso ilegalmente por algo que está fora do bojo da Lei 7.860 de 89, da qual eu já falei. Isso quem fundamenta é quem? Reinaldo Azevedo. Acreditem, abaixo tem um link da descrição. E o mais importante, essa decisão, se não me engano, foi assinada em agosto e foi cumprida em setembro, poucos dias após a denúncia efetuada a Lula e a aceitação pelo juiz Sérgio Moro, o que fica muito, mas muito feio para o lado do juiz Sérgio Moro. Como medidas excepcionais, retirar a liberdade de alguém é um passo que precisa estar muito bem fundado e justificado, porque o Ministério Público e o Judiciário precisam respeitar determinados direitos dos cidadãos, evitando até mesmo que membros desses institutos façam mau uso de seus cargos e funções, de maneira a satisfazer interesses pessoais, o que não é permitido. Claro, não estou dizendo que isso aconteceu, mas a lei é para todos e ela existe para ser cumprida em direitos e obrigações. Mas o TRF4, em 22 de setembro de 2016, decidiu que a Operação Lava Jato não precisa seguir as regras dos processos.
comuns. Alegou mais que Moro errou porque a orientação clara e segura a respeito dos limites do sigilo das comunicações telefônicas somente foram avaliadas pelo STF agora. Gente, o Código de Processo Penal é claro quanto a isso. Estamos legitimando as exceções convenientes. Não precisa tudo chegar no STF para saber o beabá das coisas conhecidas por qualquer jurista, ou às vezes até mesmo por pessoas comuns. Se coloque você no lugar de Manteiga, cuidando de uma esposa comprovadamente doente, ela tem câncer, e sendo retirada do hospital para a prisão cujo fundamento maior é um depoimento espontâneo, exatamente, do Eike Batista. Isso me leva a uma digressão. Por que Cunha, por exemplo, acusado constantemente de interferir em diversos processos, não tem corrido esse risco de ser preso preventivamente? Pensamento bovino? Como diz o meu quase sempre antagonista, o jornalista Reinaldo Azevedo, tanto a prisão e a soltura do ex-ministro foram arbitrárias. É incrível, e agora a conclusão é minha, como essas coisas chegam nesse estágio, direitos consagrados sendo lesados de maneira arbitrária e aparentemente proposital para que talvez sejam atingidos fins puramente políticos. A ideia, especulo eu, é estrangular o PT, e parece que a mensagem é clara. Se você participa de algum governo do PT ou doa dinheiro a esse partido, corre o risco de ser processado e preso. Já faz tempo que questiono a metodologia aplicada pelo juiz Moro, que muitas vezes atira primeiro e pergunta depois. Muitas pessoas que desconhecem o funcionamento do ordenamento jurídico não percebem o quanto é ruim se desobedecer às normas, mesmo que aparentemente os fins pareçam justificáveis. Tornando as exceções como regras, usando a prisão como forma de barganha para obter confissões, algumas delas inclusive mentirosas, com o intuito apenas de redução de penas, a justiça contamina o processo como um todo. Por muito menos que isso, Protógenes perdeu o emprego, a Operação Satyagraha foi derrubada e ele se encontra na Suíça pedindo asilo. Curioso, o STF condenou Protógenes, sabe por quê? Por vazar informações. Já Moro expôs intimidades da presidente da República, do ex-presidente, da mulher dele, divulgando diálogos que nada tinham a ver com o processo, o que é expressamente proibido pelo Código de Processo Penal. Aliás, isso teria que ser excluído do processo. Moro grampeou por engano todo um escritório de advocacia. Moro prendeu gente como a cunhada do tesoureiro do PT apenas por parecer com a irmã dela. Não, gente, eu não defendo incondicionalmente o PT, mas o Estado Democrático de Direito. Quer saber? Até agora eu não engoli o porquê daquela proposta feita pelo Delcídio querendo subornar o Cerveró. Quem mandou ele fazer aquilo e por quê? Até agora não ficou esclarecido quem poderia ter pedido que Mercadante se aproximasse do Delcídio e qual era o seu propósito. Estava a mando de quem? Não tenho provas, mas tenho convicções de quem mandou fazer isso, companheiro. Também não engulo a omissão do STF em relação a inúmeras denúncias contra Aécio Neves. Não engulo também a história do Ministério de Lula ser negado quando as provas colhidas eram ilegais e imprestáveis no mundo jurídico, até mesmo porque o diálogo entre Lula e Dilma foi superficial e daria margem a interpretações. Se bem que a explicação oficial, a de que não poderia dar tempo para isso ou aquilo, não convenceu. Falando nisso, muitos ministros de Temer estão implicados na Lava Jato e isso não é debatido com a mesma proporção. É por si só um escândalo. A prisão de Manteiga foi uma atrapalhada, que só foi desconstruída porque teria sido cruel, desumana. Só que nos resta uma outra pergunta. Foi cirurgia no cérebro ou
endoscopia, pois a filha do Manteiga, Marisa, disse em uma entrevista à revista Ego que o que estava sabendo é que a mulher do pai seria submetida a uma endoscopia. Depois surgiu a história de que essa confusão aconteceu na tentativa de preservar um filho adolescente de Manteiga. Porém, o fato da mulher dele estar doente com câncer, mesmo que a história da cirurgia seja verídica, não justificaria por si só a revogação da prisão. Pois mesmo com a mulher sendo operada, mesmo assim em liberdade, ele poderia atrapalhar diligências. Concorda comigo? O Reinaldo Azevedo. O que pesa é o fato de Moro reconhecer que não era mais necessária a sua prisão, mesmo ressaltando que poderá fazê-la no futuro. Precisamos lembrar que foi ele que a decretou. E agora um recado para o juiz Moro. Chega mais. Moro, excelência, já que você é tão rigoroso, tão patriota, te pergunto, será que você vai prender Cunha? Será que o MP vai pedir essa prisão, uma prisão preventiva? Ele não é mais deputado, excelência. E parte das acusações contra ele, deixa eu te dizer, estão sob sua jurisdição. Que legal! Juiz Moro, me permita, como cidadão, te cobrar isso. Prenda Cunha. Acho que a sociedade como um todo já dispõe de provas e convicções sobre esse assunto. Peça para o MP fazer um Photoshop bem bacana do Cunha. Vai ficar lindo e chamará a atenção de toda a sociedade. Acho que se esse dia chegar, muita gente vai se sentir mais feliz. E o senhor talvez comece a desfazer essa imagem de justiça seletiva e política que muitas pessoas enxergam em sua atuação. No mais, valeu!